boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. A defesa do presidente da República, Michel Temer, entrou com ação contra o empresário Joesley Batista por calúnia e difamação. Vetados trechos de medidas provisórias que poderiam reduzir as áreas de preservação ambiental. Os detalhes você confere com a gente a partir de agora, aqui diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente começa falando justamente sobre essa decisão hoje do governo, decisão aqui no Palácio do Planalto, de onde a gente transmite hoje o programa Nos Corredores do Poder. Essa decisão do governo de vetar textos de medidas provisórias que poderiam afetar diretamente as áreas de preservação ambiental. Haveria uma redução e havia toda uma indagação, toda uma pressão para que isso fosse mesmo vetado. Mas quem tem os detalhes para a gente é Carolina Pimentel, diretamente da Agência Brasil. Carolina, que está de volta de férias. Muito bem-vinda de novo, Carol. Boa noite. Obrigada, Rosiane. Boa noite para você, boa noite a todos. Bem, o presidente Michel Temer ele vetou integralmente a medida provisória 756, que alterava os limites da Floresta Nacional do Jamanchim, no Pará. No veto, o presidente Temer disse que essas mudanças nos limites da floresta contrariavam o interesse público e eram inconstitucionais. A medida provisória ela foi enviada ao Congresso Nacional pelo Executivo, mas o texto foi alterado pelos parlamentares. Na ocasião, os parlamentares definiram que uma parte da floresta deveria ser transformada em área de proteção ambiental, chamada APA. A APA, ela é uma unidade de preservação ambiental, mas tem regras mais flexíveis, o que poderia permitir, por exemplo, um maior desmatamento na região. O presidente Michel Temer também vetou parcialmente a medida provisória 758, que alterava os limites do Parque do Jamanchim. O Ministério do Meio Ambiente já tinha se manifestado contra essas mudanças nas medidas provisórias feitas pelo Congresso. E organizações da sociedade civil ligadas ao meio ambiente também se posicionaram contra essas mudanças, como a organização WWF Brasil, que no fim de semana, como a gente viu aí nas imagens, fez um protesto na esplanada dos ministérios. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. E olha, um outro assunto hoje que a gente vai tratar com Vanessa Casalino, lá na redação da TV Brasil, em São Paulo, é um relatório que foi divulgado hoje pelo Alto Comissariado da ONU, das Nações Unidas para Refugiados, que trata justamente sobre esse número de refugiados pelo mundo. E no caso aqui do Brasil, um crescimento em relação a esta procura pelo país, esse refúgio mesmo aqui para o Brasil. Mas Vanessa Casalino conta pra gente aí em detalhes o que tem nesse relatório, essa questão aqui desse número no Brasil. Boa noite, Vanessa. Olá, Rosiane. Boa noite para você, boa noite a todos. Os números foram divulgados hoje pelo Acnur aqui em São Paulo, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, e o balanço considera dados ainda não divulgados pelo CONARE, o Comitê Nacional dos Refugiados do Ministério da Justiça. Mostra que houve um aumento tanto no número de refugiados quanto no número de pedidos de refúgio aqui no Brasil. Isso no ano passado. Foi um crescimento de mais de 9% na quantidade de pessoas que se refugiaram aqui no país. Com isso, em 2016, o Brasil tinha 9.689 refugiados. Já o número de pedidos de refúgio subiu mais ainda, 23% na comparação com 2015. O total de pedidos de refúgio somava mais de 35.400 no ano passado. Números que refletem conflitos locais, guerra civil e fome. Uma realidade apontada pela ONU como a crise humanitária mais grave desde a fundação da organização em 1945. Os países que hoje têm o maior número de refugiados são Síria, Afeganistão, Sudão do Sul e Somália. Os que mais recebem são Turquia, Paquistão, Líbano, Irã, Uganda, Etiópia e Jordânia, países não desenvolvidos. No ano passado foram mais de 65 milhões de refugiados e deslocados em todo o mundo, Rosiane. Obrigada, Vanessa Casalino, que volta daqui a pouco com outras informações sobre o que ocorreu nos corredores do poder hoje em São Paulo. Agora, já que a gente está falando aí dessa situação internacional, eu aproveito para saber também o que ocorreu hoje nos corredores internacionais e volto a conversar com Carolina Pimentel justamente sobre a situação da Venezuela, porque tem toda aquela discussão na OEA e hoje mais uma reunião, né, Carol?
Isso, Rosiane. A Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos, ela está acontecendo em Cancún, no México, e hoje o chanceler do México, Luiz Videgaray, ele disse que as agressões verbais que foram feitas a diplomatas venezuelanos, agressões que ocorreram no hotel que está sediando essa reunião, elas são livres, elas são próprias de um país livre. Para o chanceler mexicano, o evento que está acontecendo em Cancún ocorre com todas as condições de trabalho, mas que esses protestos são próprios de qualquer país livre. Já o representante da Venezuela na OEA, Samuel Moncada, ele acusa o governo mexicano de ser cúmplice dessas agressões verbais e ameaças que, segundo ele, foram disparadas por extremistas. A Venezuela, inclusive, vai ser tema de debate dessa reunião da OEA e os chanceleres pretendem aprovar uma declaração conjunta sobre a situação no país. Rosiane. A gente lembra que nos últimos meses a gente tem abordado aqui essa situação da Venezuela com dezenas de mortes ocorridas aí em protestos contra o governo de Nicolás Maduro e que há no momento uma tentativa de fazer uma Assembleia Nacional Constituinte e que isso está gerando uma polêmica infinitamente maior, polêmica que se expande por esse universo aí internacional, portanto, com essa discussão na OEA e que tem gerado um embate muito grande entre os opositores e os governistas, indo bem naquela direção do embate mesmo entre os chavistas e os não chavistas. Então a gente continua acompanhando esses desdobramentos, inclusive sempre verificando como que tem sido essa manifestação do próprio governo brasileiro sobre toda essa situação na Venezuela. Foram várias as manifestações já feitas aqui no Brasil em relação a essa situação crítica na Venezuela, uma posição do governo brasileiro, que já foi expressada pelo ministro de Relações Internacionais, Aloysio Nunes, é de preocupação com uma situação não democrática na Venezuela. A gente continua acompanhando esses desdobramentos. Agora a gente vai até os estúdios da Rádio Nacional para conversar com Jéssica Gonçalves, porque ela traz detalhes sobre quais foram as principais notícias nos corredores aqui da esplanada dos ministérios, especificamente no Ministério da Educação, né, Jéssica? Boa noite. Exatamente, Rosiane. Boa noite a você e a todos. A gente fala agora sobre educação, porque hoje é o último dia para os candidatos se inscreverem na lista de espera do SISU, o Sistema de Seleção Unificada. A lista é uma opção para os candidatos que não foram selecionados na chamada regular ou que foram aprovados somente para a segunda opção de curso, tendo ou não se matriculado. Para participar, basta acessar a página do SISU na internet. É necessário ter em mãos o número de inscrição e a senha do Enem de 2016. Os candidatos devem procurar as instituições de educação superior a partir do próximo dia 26 para acompanhar a convocação de matrículas. Lembrando que o SISU oferece vagas no ensino superior público com base na nota do Enem. Ainda sobre educação, agora a gente fala sobre o ProUni. Os aprovados na primeira chamada do programa Universidade para Todos também têm só até hoje para comprovar as informações prestadas na inscrição. Estes estudantes devem procurar a instituição de ensino para a qual foi pré-selecionado e apresentar a documentação. O ProUni oferece bolsas em instituições privadas de educação superior em todo o país e o programa é voltado para alunos da rede pública ou bolsistas integrais da rede particular. Rosiane. Obrigada, Jéssica Gonçalves. Agora a gente vai conversar com Daniele Popov, na redação da Agência Brasil, porque Daniele Popov, que diariamente lê o Diário Oficial da União, ela hoje identificou lá duas notícias muito importantes. Uma diz respeito à situação de emergência em municípios brasileiros e a outra é referente à proibição de venda aí de alguns produtos, alimentos mesmo, para bebês. Mas, Dani, detalha pra gente aí essas duas medidas que foram publicadas no Diário Oficial da União de hoje. Boa noite. Oi, Rosiane, boa noite. Mais 12 municípios, a maioria no Rio Grande do Sul, tiveram decretada a situação de emergência para que as prefeituras tenham acesso a socorro e assistência do governo federal. Nos municípios gaúchos, chuvas intensas, enxurradas e inundações assolam 10 cidades e também em um município de Mato Grosso. Lá em Sergipe, o problema é o período extenso de seca que deixou o município já com situação de emergência decretada. Na última sexta-feira,
sexta-feira, o governo já havia destinado 30 milhões de reais para o socorro aos municípios do Rio Grande do Sul afetados pelas chuvas, recursos que devem ser aplicados em ações de restabelecimento de serviços essenciais e recuperação de áreas danificadas pelos desastres naturais. Agora, sobre a Anvisa, mudando de assunto, né, Rosiane? Sopas, papinhas e lanchinhos para crianças foram proibidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária por não possuírem registro sanitário. São alimentos industrializados para uso direto ou empregados em preparo caseiro, utilizados, né, como complemento do leite materno de bebês de 6 meses a 12 meses de idade incompletos e crianças de primeira infância, aquelas de 1 a 3 anos, para adaptação alimentar. A determinação da Anvisa proíbe a fabricação, distribuição, comercialização e divulgação de todos os lotes irregulares. O registro desses produtos é obrigatório por serem alimentos infantis. Bom, para saber mais e saber as marcas proibidas, basta acessar o site da Anvisa, que é anvisa.gov.br. Rosiane? Obrigada, Dani. Olha, em relação ainda a informações do Diário Oficial da União de hoje, foi publicado ali pelo governo a suspensão, né, a proibição em relação a cursos universitários que estavam irregulares, 27 cursos universitários. Então, já aproveito para destacar para você o seguinte, no site da Agência Brasil já tem uma reportagem sobre isso, já está lá divulgada, agenciabrasil.abc.gov.br, para você verificar quais foram esses cursos proibidos porque estavam irregulares. Então, a gente já falou aqui várias vezes sobre essa questão, né, que tem sempre essa vistoria, essa fiscalização e os cursos terminam sendo suspensos ou mesmo fechados, vetados completamente. E a gente sempre fala aí da situação de educação, quem está procurando curso para fazer, quem vai fazer ENEM esse ano. Então, é muito importante estar observando esse tipo de situação para não correr o risco, inclusive, desse estudante que está se preparando, terminar depois entrando ou se matriculando num curso que não está devidamente registrado no Ministério da Educação. Então, entra lá, agenciabrasil.abc.com.br, que essa notícia já está lá divulgada no site. No próximo bloco, a gente traz detalhes sobre a Lava Jato. O presidente da República, Michel Temer, a defesa dele, entrou com ação contra o empresário Joesley Batista por calúnia e difamação. Você vai também ter notícias sobre como anda o pedido de investigação contra o senador Aécio Neves no Conselho de Ética do Senado. Daqui a pouquinho a gente volta já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. No primeiro bloco, você viu que o presidente da República, o governo, vetou trechos de 2 medidas provisórias, uma integralmente, a outra partes, textos justamente que geravam um risco aí de diminuir áreas de preservação ambiental. E eu lembro a você que as informações detalhadas você também pode verificar no site agenciabrasil.abc.com.br. Neste bloco a gente começa falando de Lava Jato. O presidente da República, Michel Temer, entrou com ação, né? A defesa dele entrou com ação contra o empresário Joesley Batista por calúnia e divulgação, e isso por causa de uma entrevista que foi concedida pelo empresário no fim de semana. Quem tem os detalhes para a gente é Daniele Popov. Oi, Rosiane. Pois é, a defesa do presidente Michel Temer entrou hoje com uma ação na Justiça Federal em Brasília contra o empresário Joesley Batista, dono da JBS. Na ação, Temer pede que o empresário seja condenado pelos crimes de calúnia, difamação e injúria. A ação foi movida após a entrevista do empresário à revista Época, publicada nesse final de semana. Em vídeo publicado no Twitter do Palácio do Planalto hoje, o presidente Temer explicou que o governo cortou práticas ilícitas que beneficiavam empresas e ressaltou que não haverá impunidade e que quem praticou irregularidades será responsabilizado. Acabamos com os favores que privilegiavam apenas algumas poucas empresas. Cortamos as práticas que permitiam a criminosos crescer à sombra dos ilícitos e do dinheiro público jorrado, sem limite e com juros camaradas. E muita gente não gostou disso. Já está claro o roteiro que criaram para justificar seus crimes. Apontam o dedo para outros, tentando fugir da punição. Aviso aos criminosos que não sairão impunes. Pagarão o que devem e serão responsabilizados pelos seus ilícitos.
Bom, na entrevista à revista Época, Joesley acusa Temer de ser chefe da quadrilha mais perigosa do Brasil. Segundo a defesa de Temer, a entrevista concedida à revista foi desrespeitosa e leviana, além de ofensiva à pessoa do presidente. Para os advogados, as declarações de Joesley levam a sociedade a questionar a honradez do presidente da República. No final de semana, após a publicação da reportagem, o presidente divulgou nota na qual disse que Joesley desfia mentiras em série e que o empresário é, abre aspas, bandido notório de maior sucesso na história brasileira, fecha aspas. A ação será julgada pelo juiz federal Marcos Vinícius Reis Bastos, da 12ª Vara Federal em Brasília. Rosiane. Popov, em relação a toda essa discussão que existe hoje no país, gera todo um debate sobre a questão do combate à corrupção. Hoje, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, participou de um evento pela manhã, justamente falando de cooperação internacional para combate à corrupção. O que é que disse o procurador, hein? Segundo ele, a cooperação entre países no combate à corrupção é essencial, Rosiane. Ele falou na abertura do seminário Brasil-Japão de combate à corrupção, realizado hoje aqui em Brasília. Segundo Janot, esse entendimento é comum entre os países aqui do Hemisfério Sul. Janot afirmou que o combate à corrupção não pode ser tratado de forma isolada por cada país. A questão da corrupção hoje, no Cone Sul, ela tem que servir, como de resto em toda a América Latina, ela tem que ser vista como uma questão que afeta regionalmente o nosso continente e, portanto, deve despertar uma atuação cooperada, uma atuação concertada, uma atuação ajustada em técnica e procedimentos para o combate dos atos de corrupção que graçam nos países do nosso bloco regional. O Procurador-Geral da República defendeu ainda a integração regional e a cooperação jurídica como formas de enfrentamento à corrupção. E daqui a pouco o PGR participa aqui em Brasília, Rosiane, de um seminário internacional sobre processo penal. Eu volto com você. Obrigada, Daniele Popov. Traduzindo para quem está nos acompanhando aí, PGR é bem de hábito de Brasília. A gente adora usar siglas em tudo aqui em Brasília. E PGR é a forma que a gente, nós jornalistas, tratamos aí o Procurador-Geral da República. Então, só para poder deixar claro, se alguém pegou aí o PGR em andamento sem ter ouvido antes o que a gente estava falando, mas Daniele já tinha explicado bem direitinho que estava se referindo ao Procurador-Geral da República. Ainda em relação a essa questão de combate à corrupção, a gente lembra que o senador Aécio Neves está sendo investigado, tem inclusive uma pendência para ser julgada no Supremo Tribunal Federal esta semana em relação à situação de Aécio Neves e os inquéritos que ele enfrenta no STF, só que isso gerou uma pressão maior no Conselho de Ética no Senado Federal. E Mariana Jungmann, que está aqui ao meu lado, tem informações sobre isso em relação a qual vai ser o encaminhamento que o presidente do Conselho decidiu dar, se é que já decidiu, né, Mariana, em relação ao pedido de investigação sobre Aécio Neves. Boa noite. Boa noite, Rosiane. Pois é, o presidente do Conselho de Ética, o senador João Alberto Souza, informou hoje que só hoje tomou conhecimento da representação apresentada pelo PSOL e pela rede contra o senador Aécio Neves e deve decidir dentro de 5 dias úteis, ou seja, até a próxima segunda-feira, se vai admitir, se vai dar parecer favorável pela admissibilidade desse processo contra Aécio Neves. Esse processo ele é bastante extenso, ele tem muitas fases preliminares. Se João Alberto Souza, após consultar a advocacia do Senado nesses 5 dias, decidir pela admissibilidade do processo, vai ser instaurado um processo preliminar ainda, em que Aécio Neves vai apresentar defesa e um relator vai oferecer um relatório preliminar para se decidir se aí sim será aberto um processo disciplinar com colheita de provas e etc. contra o senador. Então, Rosiane, a gente lembra também
que isso tudo está acontecendo, né? Essa questão da admissibilidade de um processo contra Aécio Neves ocorre na mesma semana em que o Supremo Tribunal Federal foi novamente provocado a se pronunciar sobre a prisão, a eventual prisão do senador. São assuntos que acabam se correlacionando, aumenta a pressão contra ele. Um pedido que foi feito pela Procuradoria-Geral da República, né, em relação a que já tinha sido negado anteriormente, mas que foi reforçado esse pedido pelo Ministério Público. Hoje, falando em tudo isso, né, Mariana, hoje teve uma palestra em que o relator da reforma da Previdência falou em São Paulo e o deputado Arthur Maia foi abordado justamente sobre esse ambiente em que se discute corrupção, qual é o abalo político de tudo isso. E aí eu separei aqui algumas frases de Arthur Maia sobre o que ele disse em relação a isso. Ele disse que o seguinte, a reforma da Previdência, apesar da crise, tem margem sim para aprovação, tanto da reforma previdenciária como da reforma trabalhista, e afirmou assim, ó, abre aspas, o ambiente mudou, mas eu não sinto ainda em relação ao tamanho da base de apoio uma mudança, disse ele sobre as reformas, apostando nessa aprovação. Ele disse ainda que não estaria falando a verdade quem dissesse que estamos em um momento político no Brasil de normalidade. Ele disse não estamos. O procurador deve entrar nos próximos dias com solicitação para processar o presidente, mas isso precisa de aprovação na Câmara dos Deputados. Foram observações porque ele foi indagado quando foi justamente falar sobre a situação de reforma. E ainda sobre reforma, né, Mariana, hoje foi mais um dia de reunião na CPI da Previdência, lá no Senado Federal. O foco hoje eram dívidas dos bancos. Exatamente. Foram ouvidos os 5 maiores bancos do Brasil, né, Rosiane? Itaú Unibanco, Bradesco, Santander, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, que tem uma dívida com a Previdência que soma mais de R$1 bilhão. Eles foram ouvidos, mas não admitem essa dívida não, viu, Rosiane? Segundo seus representantes que participaram dessa reunião hoje, não se trata de dívidas, mas de discussões judiciais sobre a incidência da cobrança de previdência, sobre algumas verbas que eles consideram indenizatórias e não remuneratórias. E aí ficaram de responder alguns dos questionamentos da CPI por e-mail posteriormente. A gente vai continuar acompanhando. Agora vamos até a redação no Rio de Janeiro conversar com Maurício de Almeida. Quais foram os principais fatos nos corredores do poder por aí hoje? Maurício, boa noite. Boa noite, Rosiane. Bem, hoje quem esteve por aqui no Rio de Janeiro foi a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. Ela participou de um seminário sobre o sistema penitenciário na Escola de Magistratura aqui do Rio de Janeiro. Carmen Lúcia criticou bastante o sistema penitenciário, disse que ele é desumano e fez algumas propostas durante o seminário que poderiam ser adotadas para melhorar essa situação. A criação de um Banco Nacional de Mandados de Prisão, um cadastro nacional de presos para que todos os juízes conheçam exatamente quem está no sistema penitenciário e também a criação de associações de proteção de assistência aos condenados para garantir uma melhor ressocialização dos presos, evitando a reincidência no sistema. Veja agora um trecho das declarações de Carmen Lúcia. Dos 70 mil presos, nós temos um déficit de quase 40% de vagas, ou seja, se cumprindo os outros, o déficit aumenta muito mais e as condições não são condições de degradação, são condições de não humanidade. Não se aboletam nem bichos, do jeito que eu tenho visto, por onde eu tenho passado. Pois é, Rosiane, a situação é realmente bem complexa, Rosiane. Obrigada, Maurício. E a gente vai agora à redação da TV Brasil em São Paulo, voltar a falar com Vanessa Casalino a respeito de roubo de armas. Exatamente, Rosiane. Uma quadrilha invadiu o Fórum de Diadema, que fica aqui na região metropolitana de São Paulo, e roubou pelo menos 390 armas que estavam guardadas como provas em processos. O crime ocorreu na noite do sábado, por volta de 7 da noite. Entre as armas levadas estão revólveres, pistolas, submetralhadoras e um fuzil, além de coletes balísticos e munição. No momento do roubo, havia 3 seguranças no local que foram imobilizados. O grupo arrombou o depósito onde estavam as armas e, para chegar lá, quebraram 3 cadeados em diferentes portas, ou seja, tiveram tempo para agir. Até porque a Polícia Militar só foi acionada às 10 da noite, 3 horas depois do início da ação. A polícia ainda tenta identificar os envolvidos e o armamento roubado equivale a quase 2 anos e meio de apreensões realizadas pela polícia lá em Diadema. O que chama atenção é que um roubo semelhante ocorreu no início do mês no Guarujá, aqui no litoral de São Paulo. Lá, os criminosos também roubaram armas e munições do Fórum da cidade. De lá foram levadas mais de 370 armas. O governador
governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, disse hoje que os fóruns do estado não deveriam estar guardando armas de fogo e que esta é uma regra que vem sendo descumprida pelo Poder Judiciário porque há uma dificuldade em encaminhar o armamento para o Exército por conta do grande volume que há hoje nos fóruns. Já o Tribunal de Justiça de São Paulo não comentou os roubos, Rosiane. Obrigada, Vanessa. E hoje é segunda-feira, às 9h30 da noite, tem conversa com Rosiane Kennedy. Olha só com quem eu converso hoje. Aos 95 anos de idade, 76 de carreira, a atriz, cantora, diretora, compositora Bibi Ferreira já foi reverenciada pelo jornal The New York Times como a grande dama do palco do Brasil. Sua vida sempre foi no palco, desde os 20 dias de nascida, quando fez a primeira aparição no teatro, no colo de sua madrinha. Integrou a Escola de Dança do Teatro Municipal do Rio na infância, estudou teatro em Londres e criou a própria companhia, por onde passaram nomes como Cacilda Becker. Bibi tornou-se uma das primeiras mulheres a dirigir teatro no Brasil e dirigiu grandes nomes da dramaturgia brasileira, como Marília Pêra e Valmor Chagas. Teve papéis memoráveis, estrelou My Fair Lady ao lado de Paulo Altran. Ela conversou conosco ao final de sua turnê 4 vezes Bibi e nos falou de seus sucessos, do respeito ao público e dos amigos de vida e carreira que viraram sua verdadeira família. Eu estou convidando vocês, meu nome é Bibi Ferreira, por sinal, eu estou convidando vocês para me assistirem cantar, talvez até desafinar, viu, de vez em quando. Eu faço o possível para não desafinar. Um beijo na testa, um abraço muito apertado e muito respeito. Fica o convite, então, para você acompanhar a conversa com Rosiane Kennedy, 9h30 da noite. E amanhã a gente está de volta aqui nos Corredores do Poder. Até lá, boa noite a todos. Boa noite, Mariana. Boa noite, Rosiane. Uma excelente semana para todos nós.